Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos eh, abordar aqui alguns conceitos de resistência dos materiais. Vamos inicialmente falar sobre modo de elasticidade. Esse modo de elasticidade, a gente matematicamente pode escrever como relação da tensão sobre a deformação específica. Observe que a deformação específica ela é adimensional e a unidade da tensão é Newton por metro quadrado. Então isso resulta que o modo de elasticidade vai possuir a mesma unidade que a tensão. E essa unidade Newton por metro quadrado é a apelidada de Pascal, vamos colocar dessa forma. Então, se você fala um Pascal, você pode dizer que é a mesma coisa de eu falar um Newton por metro quadrado. O modo de elasticidade tem características interessantes. Primeiro é o seguinte, ele vai variar de material para material. Então aqui, a unidade que ele está sendo expressa é gigapascal. Aí eu peguei, por exemplo, o alumínio, você percebe o modo de elasticidade vai possuir 69 gigapascal. E se eu comparar com o aço, ele vai para 207 gigapascal. Quer dizer, é bem maior do que o alumínio. Então, nessa tabela aqui, eu peguei também materiais, mas o que é também importante em relação à elasticidade é que além do material, a temperatura influencia nesse quantitativo. Então, se você tem um material a 20 graus, é uma condição. Se você pega o mesmo material a 649 graus, você percebe que vai diminuir esse módulo de elasticidade. Então, como a gente disse inicialmente, essa relação matemática da tensão sobre a deformação pode expressar o modo de elasticidade. O que é interessante a gente avaliar? Se a gente pegar aqui um gráfico de ensaio de tração, a gente vai ter, quando o gráfico for traçado durante o ensaio, você vai ter tensão sobre deformação. E aí nós vamos perceber que a tangente de alfa, que é o coeficiente angular da reta, ele vai ser igual ao módulo de elasticidade. E isso é muito importante, porque justamente essa relação tensão sobre deformação específica na região elástica é que vai definir o módulo de elasticidade. Então, não é em qualquer lugar que eu vou pegar essa relação, é somente na parte linear, na parte que está reta aí, que eu coloquei aqui em verde, ó, é a reta, né? Então, é nessa parte que a gente vai pegar a relação tensão sobre deformação e verificar que ela é constante em toda ela e diferente do que acontece aqui na região plástica. Então, o módulo de elasticidade é um módulo que você deve determinar na região elástica. E região elástica a gente já sabe, né? É aquela região em que, cessado o esforço, o material retorna ao seu estado original. E aí a gente vem para um conceito de rigidez do material. Então, essa rigidez, essa propriedade de resistência à deformação elástica, resultante da aplicação de uma tensão. Então, a rigidez é essa propriedade. Quanto maior for o modo de elasticidade, quanto será mais rígido o material, menor vai ser a deformação. E aí eu tracei aqui esse gráficozinho para a gente entender um pouco olhando para ele, para tentar facilitar. Aqui seria somente a região linear de 4 materiais diferentes, cada um com coeficiente angular diferente, percebe? Cada um com inclinação de reta diferente. Então, o que acontece com um material desse? Se a gente pegar uma tensão única de exemplo, uma tensão X, por exemplo, observe que existe uma deformação específica do material D, de acordo com a tensão aplicada. Se eu pegar o C, observe que a tensão, que a deformação específica diminuiu.
o material B e o material A, menor ainda. Então, observe que quando eu vou aumentando o meu ângulo, eu vou aumentando a rigidez do material, eu vou diminuindo a sua capacidade de se deformar no regime elástico.